No capítulo 16, né? Eu quero ler esse texto com os irmãos, né? Nós vamos ler a partir do verso 16, né? E a palavra de Deus vai nos dizer nesse texto, né, que Paulo e Silas, eles estavam em uma viagem missionária, eles estavam fazendo a obra de Deus. Então, eles foram levados pelo Espírito Santo de Deus àquele lugar, né? Eles estiveram em Filipos pregando a palavra de Deus, onde teve ali conversões, né, de vidas, mas em um determinado momento, né, Paulo e Silas, por estarem fazendo a obra missionária, a obra do Senhor, eles foram colocados na prisão. Então, versículo 16, eu quero ler esse texto com os irmãos. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça seguiu a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciaram-lhes o caminho. Então a palavra de Deus vai nos dizer, né, que por causa disso, por estarem anunciando a palavra de Deus, né, eles foram colocados na prisão, foram lançados na prisão. Então, a partir do verso 25, o texto vai nos dizer o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Queridos irmãos, Paulo e Silas, eles estavam em um momento muito mais difícil do que esses que nós e a Igreja do Senhor e milhares de pessoas estão vivendo na face da terra. Nós estamos confinados, né, para guardar a nossa vida, a nossa saúde, né, a integridade daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar nesse texto que Paulo e Silas, eles estavam presos, com correntes e em um lugar escuro. Mas o texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Queridos irmãos, que neste momento nós façamos desse tempo um tempo de oração, um tempo de louvor e um tempo de adoração àquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Nós vamos orar nesse momento para iniciarmos o nosso culto, o nosso período de louvor. Você na sua casa, nos acompanhe, cante, adore ao Senhor com as canções que serão entoadas neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da sua santidade. Nós agradecemos ao Senhor por esse dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Pai, nós estamos, Senhor Deus, confinados às nossas casas, mas o nosso espírito, Senhor Deus, é livre para te louvar e para te adorar. Por isso, neste momento, como a Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, como Igreja do Senhor na face da terra, nós nos unimos, Senhor Deus, em um só espírito, em uma só fé, ó Pai, em um só corpo, para te dar louvor e adoração. Receba a adoração da tua igreja e fale conosco nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos louvar ao Senhor neste momento. A Alícia vai nos ajudar, né? A Alícia vai nos ajudar nesse momento, né, com a palavra de Deus, né, com um tempo de louvor, né? Então você no seu momento de louvor e de adoração, você também possa estar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvemos ao Senhor.
os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e com as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e com as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Aleluia. Que a nossa confiança e a nossa esperança esteja sempre nesse Deus que nos socorre, que nos guarda, que nos ajuda. Assim como os montes de Sião, eles estão em volta de Jerusalém. O Senhor nosso Deus, Ele está também em volta do seu povo. Ele está nos guardando e nos protegendo. E ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Por isso Ele é digno de louvor, de glória e de honra. E nesse momento nós vamos exaltar o seu nome, nós vamos exaltar a sua grandeza, a sua majestade, e nós vamos cantar para Ele, e vamos dizer que Ele é lindo, e Ele é digno de louvor, glória e honra. Você na sua casa, neste culto, eleve a sua Deus em adoração, eleve a sua voz em adoração ao nosso Deus. Eu abro meu coração para que entre
só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos continuar nesse espírito de louvor, de adoração ao nosso Deus. Eu quero mais uma vez saudar aqueles que chegaram depois, saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E pedir você mais uma vez, compartilhe esta live. Certamente outras pessoas receberão a porção da palavra de Deus nesta noite. Pessoas que necessitam de confiança, pessoas que necessitam de esperança. E nós, nesse momento, devemos ser igreja, anunciando coisas boas, levando a palavra de Deus a corações necessitados. Talvez alguém da sua família, um amigo, vai ouvir a palavra através do momento que você vai compartilhar. Então faça isso em nome de Jesus, e nós vamos continuar nesse tempo adorando ao Rei dos Reis. Nós vamos cantar mais uma canção, e você na sua casa adore ao Senhor, não assista o culto, cultue a Deus, dê a Ele a glória e a honra que é devida ao seu nome. Vamos adorar o Senhor mais uma vez com uma canção. Nesse momento nós vamos cantar, que música? Oceanos. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Em minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Em minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Continue tocando. Nesse momento, eu quero ler um texto da Palavra de Deus com os irmãos e nós vamos continuar ainda cantando mais uma vez esta canção. E neste momento nós vamos entregar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança ao nosso Deus. Isaías capítulo 26, a partir do verso 1 ao 3 diz assim: Naquele dia este cântico será cantado em Judá. Temos uma cidade forte, Deus estabelece a salvação, como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio. O nosso Senhor é a nossa fortaleza. O nosso Senhor é a nossa segurança. Confie nele. E nós vamos cantar mais uma vez esta canção. E você vai cantar como uma oração a Deus. E depois nós vamos orar e meditarmos na palavra do Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir a Alícia para orar, agradecendo a Deus por esse tempo de louvor, de adoração que nós tivemos aqui nesse momento.
né, e pedir a Deus também que fale aos nossos corações através da sua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, cada um em sua casa, Senhor, para te adorar, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, que o Senhor possa vir usar o meu Pai para falar de Ti, Senhor. Que a gente possa guardar, Senhor, a Tua palavra em nossos corações para não pecar contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por mais esse dia e que por todas as pessoas que estão assistindo, que o Senhor possa também estar junto com elas, Senhor, em cada casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, minha filha, que Deus continue te abençoando. Queridos irmãos, nós estamos vivendo, né, momentos diferentes na nossa vida, né? Nós sabemos que iríamos passar por muitas aflições, né? Nós vemos o cumprimento da palavra de Deus, a realidade da palavra de Deus que tem se cumprido, né? E nós precisamos manter a nossa fé firme no Senhor, a nossa esperança firme, né? Firmes em nosso Deus. E neste momento, nesta hora, né, nós vamos fazer uma pequena reflexão, né, sobre a palavra de Deus. E eu convido os irmãos a lerem um texto comigo, né? Abra suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, né, no capítulo 12. Nós vamos fazer uma reflexão neste momento, né, da palavra do Senhor sobre a fragilidade humana, né, e sobre a soberania de Deus, né? E para isso nós vamos usar esse texto da palavra do Senhor, de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler a palavra de Deus e meditar, né, sobre a fragilidade humana, sobre a soberania de Deus nesses tempos difíceis. Nós vamos ler, então, a partir do verso 13, né, quando Jesus ele fala, né, que a Bíblia intitula de um homem sensato, segundo as palavras de Jesus, e também sobre as preocupações da vida. Então o texto vai nos dizer o seguinte: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que você não pode sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo,
hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Nós vamos uma vez nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da sua santidade. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo precioso, Senhor Deus, de louvor e de adoração ao teu nome. Mas nós agradecemos também ao Senhor por esse dia que o Senhor fez, pelo ar que respiramos, Senhor Deus, pela vida. Pai, nós também queremos nesta hora, como igreja do Senhor, ó Pai, clamar ao Senhor para que venha o nosso socorro, em nosso auxílio, no auxílio da humanidade. Ó Pai, olhe, Senhor Deus, para aqueles que sofrem nesta hora, nos leitos, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor intervenha, trazendo vida. Ó Pai, no nome de Jesus, mas nós te pedimos que nesta hora o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, e que a sua palavra cumpra o resultado para o qual é enviada nesta noite. Nós oramos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos e amados irmãos, nós estamos passando um momento muito difícil, né? Nos tempos modernos da humanidade. Momentos de medo, de aflições, de dúvidas, né? Mas o Senhor colocou no meu coração nesta noite não trazer uma mensagem, mas uma pequena reflexão baseada nesse texto sobre a insensatez do homem, né? Sobre a fragilidade da vida, mas sobretudo sobre a soberania de Deus. O Senhor Jesus, Ele ministra esta palavra às multidões e Ele ministra essa palavra também aos discípulos. E o contexto do versículo 13 até o versículo 34, que nós acabamos de ler, é um contexto de temor, de morte, né? E é o momento que nós estamos vivendo também. Se nós voltarmos a alguns versículos desse livro, né, do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 4, o Senhor Jesus vai nos falar sobre o temor da morte. E nós estamos sendo assolados, né, por um vírus, por uma pestilência, né, que tem trazido também temor da morte. E nós vamos pensar na nossa vida, né, nesta noite. E o versículo 4 do capítulo 12, apenas colocando para os irmãos e aqueles que nos acompanham o contexto dessa palavra, Jesus vai nos trazer a seguinte mensagem: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Então, muitas pessoas nesse momento estão sofrendo com medo da morte. Tem pessoas que estão morrendo não pela doença, pela infecção, não é pelo contágio do vírus, mas pelo temor, pelo pânico, não é, que abaixa a imunidade das pessoas. Nesse momento, além do vírus, não é, do coronavírus, tem pessoas que estão morrendo de tragédias, outros milhões de pessoas estão morrendo de fome, outros estão morrendo, não é, por acidentes, não é, por doenças terminais. Mas a verdade é que o ser humano, ele
Todo ser humano irá passar pela morte. E é um momento, não é, que nenhum de nós tem conforto, não é, para tratar com esse assunto. Mas o Senhor Jesus, então, ele falando para a multidão e falando também para os seus discípulos, ele nos diz, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Todos nós sabemos que nós iremos passar pela morte, ou se o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, o seu povo, alguns estarão vivos, eles serão transformados, teu corpo serão transformados. Mas a morte é consequência do pecado da humanidade. Mas nesse momento o mundo está com medo. Nós precisamos então, nesta hora, fazer uma reflexão sobre a vida. E a Bíblia, ela nos apresenta pelo menos 3 metáforas do que seja a vida. A Bíblia vai nos apresentar a vida como um teste, como um momento que todos nós precisamos passar. A Bíblia também vai nos mostrar a vida como uma incumbência de confiança, como Deus criou o homem, confiou ao homem a terra para que o homem domine sobre a terra. Mas a Bíblia também vai nos apresentar a vida como uma atribuição temporária. A palavra de Deus vai nos dizer em muitos textos, e no livro da carta a Tiago, a palavra de Deus vai nos dizer que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Então, nesse momento, nós precisamos fazer esta reflexão sobre o propósito da vida, para que Deus nos criou, qual é o propósito da vida. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver a insensatez do homem. E quando nós olhamos para a realidade que nós estamos vivendo, a palavra de Deus nos disse que a ciência iria se multiplicar e tem se multiplicado. E nós temos trabalhado o mundo todo com a globalização, em alta velocidade, em tantas coisas. Nós não temos tempo muitas vezes para a nossa família. Muitas pessoas muitas vezes não têm tempo nem para comer, vivem correndo atrás de riquezas, de coisas materiais, Mas nesse momento um pequeno vírus, um vírus parou a humanidade, as fronteiras estão fechadas, as fábricas estão fechadas, os aeroportos fechados, o mundo está parado. Então é o momento de a gente refletir na vida. E a palavra de Deus vai nos apresentar o Senhor Jesus contando uma parábola, falando da insensatez do homem. Então, a partir do versículo 13, a palavra de Deus vai nos mostrar a correria que o homem está vivendo, longe do propósito do Senhor. Então, o texto vai nos dizer o seguinte, que alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então o Senhor Jesus começa a mostrar aqui nesse texto a insensatez do homem, na sua ganância, na sua avareza, a insensatez desse homem não estava somente por adquirir riquezas, mas a insensatez desse homem estava por colocar o seu coração nas riquezas. E muitos de nós temos vivido desta forma, buscando bens materiais. E a palavra de Deus então vai nos dizer que aqueles que agem desta forma são insensatos. E Jesus faz um alerta: cuidado! Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E ele nos diz: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Muitos de nós, queridos irmãos, estamos vivendo esses tempos acelerados da vida, trabalhando, estudando, mas temos o nosso coração nas coisas materiais. Então o Senhor aqui ele nos faz um alerta, uma advertência. Nós precisamos acumular, segundo a palavra de Deus nesse texto, não acumular riquezas
nesta terra. E a insensatez desse homem, né, o Senhor Jesus vai nos dizer, a partir no verso de 21, o Senhor Jesus diz o seguinte: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Queridos irmãos, tem pessoas neste momento que estão vivendo confinadas como nós. Tem pessoas, eu ouvi uma reportagem há poucos dias, que tem se intensificado a procura de bancas na terra por pessoas milionárias que querem fugir. Pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz. Outras pessoas também não têm dinheiro, mas também não têm paz, porque os seus corações estão nas coisas desse mundo. E quando nós fazemos, segundo esta palavra, uma reflexão na nossa vida, nós vamos ver então que o Senhor Jesus chama aqueles que agem assim de loucos, com pessoas que têm os seus corações gananciosos, que têm os seus corações nas coisas desse tempo, mas não acumulam riquezas para Deus. Então a palavra de Deus vai nos dizer também, na carta a 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 ao 19, e eu vou ler com os irmãos, o texto diz o seguinte: ordene aos ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa santificação. Ordena-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Queridos irmãos, qual é o sentido da vida? Não é como nós já analisamos, a nossa vida é rápida e é passageira. Não é? Nós oramos para que o número menor que seja possível de mortes aconteça, com esta praga, com esta peste, com este vírus. Mas a verdade é que todos nós iremos passar desta vida. Mas o que nós temos acumulado? Onde está o nosso coração? A palavra de Deus então nos diz para que os ricos desta vida, mas não só os ricos, não sejam arrogantes, não ponham a esperança nas riquezas, sejam prontos a repartir, em fazer o bem e a acumular para o futuro. Este futuro é acumular para a eternidade, porque a vida, como nós vimos, é como uma fumaça que aparece por um pouco, por um breve momento, mas depois ela se desfaz. Nós sabemos que esse momento vai passar. O pico da epidemia vai passar. Dentro do possível, nós voltaremos à nossa realidade, nós voltaremos aos nossos trabalhos, nós voltaremos ao nosso convívio familiar, mas que esse tempo seja um momento de reflexão. Que tipo de vida nós estamos vivendo? Se nós estamos olhando apenas para esse tempo, ou se nós estamos também acumulando riquezas para Deus. A palavra do Senhor, nesse texto, o Senhor Jesus nos diz que aqueles que agem desta maneira são insensatos. O versículo 20, o Senhor Jesus, dentro da parábola, ele faz uma pergunta. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Queridos irmãos, nós não sabemos o dia e nem a hora que nós iremos partir desta vida. Nós não sabemos se iremos morrer de uma causa natural, de um acidente, de uma tragédia, de um vírus. Mas a pergunta do Senhor Jesus nesta parábola é: esta noite, se a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Nós temos preparado para a eternidade ou somente para este tempo? O homem foi insensato por julgar que esta vida tem mais valor do que a eterna. A vida é um vapor que aparece.
que nós venhamos ser achados como servos, mordomos, fiéis, né? E que no final da nossa vida nós possamos ser recolhidos à glória eterna e ouvir do Senhor, não que vivemos uma vida de insensatez, mas que nós venhamos adquirir os frutos da nossa vida nesta terra. Pense nisso, queridos irmãos. Pense em que tipo de vida nós estamos vivendo. O Senhor não julgou nesta parábola o homem por adquirir riquezas, mas por colocar colocar as riquezas acima de Deus. Né? Esta é uma pequena reflexão. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, né, é a partir do versículo 23 de Lucas capítulo 12, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: dirigindo-se aos seus discípulos. E esta é uma palavra para mim e para você, né, para você que nos acompanha, que é discípulo de Cristo, que é seguidor de Cristo. Quais têm sido as nossas preocupações também como discípulos do Senhor Jesus? A primeira parte da palavra, o Senhor Jesus ele falou para a multidão, para aqueles que se julgam, né? Pessoas que buscam apenas as riquezas desta terra. Mas a partir do versículo 22, o Senhor Jesus vai fazer uma advertência para nós que somos igreja. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Queridos irmãos, nós precisamos nos importar com a vida, nós precisamos importar-nos com aquilo, não é, que é mais importante. O versículo 31, a palavra de Deus vai nos dizer: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. A nossa vida como discípulos, né, a nossa vida como seguidores do Senhor Jesus, não pode ser como os homens ímpios e pagãos desse tempo, como diz o versículo 30, que o mundo pagão é o que corre atrás dessas coisas. Que coisas? Comer, beber, enriquecer, não com o coração nas coisas de Deus, mas buscando ansiosamente. Então nós precisamos colocar as coisas na ordem estabelecida pela palavra de Deus. E é isso que o Senhor Jesus ele faz. Primeiro ele mostra no início do capítulo 12, falando sobre a fragilidade humana, não é? Sobre aquilo que todos os homens irão passar pela morte. Depois ele fala da insensatez da humanidade, que vive correndo, não é, gastando o seu tempo, os seus dons e os seus talentos para adquirir riquezas que ficarão nesta terra. E o Senhor Jesus, então, ele coloca as coisas na ordem estabelecida por Deus. E no versículo 31 ele diz: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Nós precisamos colocar em Deus, né, as nossas necessidades. Não se preocupar com a sua própria vida mais do que... se preocupar mais com a vida do que com o que comer e com o que beber. O versículo 22 desse texto, o Senhor Jesus nos diz: não se preocupem com a própria vida, quanto ao comer ou beber, não, ou com seu corpo, quanto ao vestir. Queridos irmãos, a vida e o corpo é mais importante do que comida e do que bebida. E quando Jesus fala aqui da vida, ele fala da vida eterna, ele fala da alma humana, porque nos versículos anteriores ele faz uma pergunta na parábola: se pedirem hoje a sua alma, para o que você tem preparado, para quem será? A vida desse texto é a nossa alma. A nossa alma é mais importante do que comida, e o nosso corpo é mais importante do que vestes. Porque o corpo é o tabernáculo da alma. E a palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos valorizar a vida
e valorizar o corpo. E é por isso que nós, como igreja, estamos acatando as recomendações das autoridades constituídas para guardar e preservar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Guarde o seu corpo, se preocupe com a sua vida, porque mais importante é a vida do que comida, e mais importante é o corpo do que vestir. Queridos irmãos, muitos de nós estávamos preocupados com o que vestir e com o que comer. E nesse momento, aquilo que mais desejamos é a paz. O que mais nós desejamos é que esse tempo passe, porque esta é a ordem estabelecida por Deus, a vida e o corpo. A vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante do que roupas. Agora, o segundo ponto que nós precisamos realçar nesse texto é que reconhecer a soberania de Deus e depender dele. Deus é soberano. O versículo 24, a palavra de Deus, o Senhor Jesus estabelecendo a ordem das prioridades da vida, ele diz o seguinte: observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. No versículo 27 ele diz: observe como crescem os lírios, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Queridos irmãos, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Meus irmãos, milhões, talvez bilhões de pessoas nesse momento se dobram diante de um vírus, mas não se dobram diante do Senhor da vida. Nós precisamos se dobrar diante do Senhor da vida. Esse tempo é um tempo de refletirmos no real valor da vida e adorar o Criador, adorar aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas e rege o universo. Todas as coisas estão sujeitas à vontade do Criador. Queridos irmãos, basta uma palavra do nosso Deus e todas as coisas serão estabelecidas à ordem. Mas nós sabemos que a realidade da palavra é que nós estamos vivendo dias difíceis e o Senhor Jesus nos disse que esses dias viriam, princípios de dores, essa tribulação vai passar. Esta peste vai passar, mas outras virão, como tem assolado todo mundo. Por isso nós precisamos reconhecer a soberania de Deus e nos dobrar diante dele. E nós devemos colocar a nossa confiança nele e não buscar ansiosamente, não se preocupar com o dia da manhã. O Senhor Jesus, falando desse texto no livro de Mateus, no capítulo 6, ele diz: basta cada dia o seu mal. Queridos irmãos, valorize a sua vida, que nós valorizemos esse tempo para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para recebermos e nos alegrarmos com aquilo que nós temos de mais precioso nesta terra, que é a nossa família. Queridos irmãos, esse tempo é um tempo de a família estar junto, de louvar a Deus, buscar a presença de Deus, passar tempo em oração. Nós então estamos percebendo que da maneira que estávamos vivendo não é de acordo com a ordem estabelecida do Senhor. Mas o mais importante disso tudo, que nós vemos nesse texto, no versículo da palavra de Deus, que vai nos dizer que o Pai, Ele nos ama, o Senhor, Ele nos ama. O versículo 28 diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Deus sabe que nós necessitamos dessas coisas. O versículo 30 vai nos dizer: pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe
que vocês precisam delas. Que coisas o Senhor Jesus está falando? O Senhor Jesus está falando aqui nesse texto sobre os instintos naturais da vida, que foram colocados pelo próprio Deus, não é? O instinto da alimentação, o instinto da proteção, o instinto da aquisição, o instinto de domínio, o instinto de reprodução e de comunhão. Deus sabe que nós precisamos dessas coisas, porque foi Ele que nos deu. Mas Ele nos diz, mas busquem primeiro o reino de Deus. O Senhor Jesus nos diz para não ter medo, porque foi do agrado do Pai dar-nos o reino. E o terceiro ponto desta reflexão, nós devemos então investir não em coisas passageiras, mas nós precisamos investir no reino de Deus, né? A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 21 de Lucas capítulo 12, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Queridos irmãos, nós podemos ser a pessoa mais pobre materialmente nesta terra, mas nós podemos investir no reino e sermos ricos para a eternidade. Mas nós podemos também ter riquezas nesta terra e sermos também ricos na eternidade. Mas nós não podemos ser ricos nesta terra e sermos pobres na eternidade. Invista a sua vida no reino. O texto do capítulo 12, do versículo 13, o Senhor Jesus vai nos dizer para vender o que tem e dê esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O Senhor Jesus não está nos dizendo aqui para vendermos tudo o que temos, mas o Senhor Jesus está nos alertando para o perigo das riquezas, né? Para se livrar daquilo que nos impede de seguir a Cristo e entrar no reino. Quando nós lemos em Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao 30, a palavra de Deus vai nos falar sobre um jovem rico, que ele foi até o Senhor Jesus e perguntou a ele: Senhor, o que é necessário para herdar o reino de Deus? E o Senhor Jesus disse para que ele cumprisse os mandamentos. Então ele disse: mas isso eu faço desde a minha juventude. Então o Senhor Jesus disse para aquele jovem: então venda tudo o que tem, venha e segue-me. O Senhor Jesus não estava dizendo para aquele homem se desfazer das suas riquezas, mas o Senhor Jesus estava falando para aquele jovem rico para desfazer-se daquilo que impedia de seguir a Cristo. O problema não é ser rico, o problema é amar as riquezas. O problema não é buscar alimento, não é buscar melhorarmos na nossa vida. O maior problema é colocarmos o nosso coração nas riquezas. O Senhor Jesus então nos diz no versículo 33, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Queridos irmãos, quantas pessoas nesse momento estão perdendo tudo nessa crise mundial, mas a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Invista a sua vida no reino. O Senhor tem nos chamado neste momento para esse tempo de reflexão, para esse tempo de nós colocarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Esse momento vai passar, não é? O pico desta pandemia vai passar. Nós voltaremos, não é, para um momento de podermos nos reunirmos como corpo de Cristo, como igreja, podermos abraçar os nossos irmãos, abraçar os nossos familiares, voltar à nossa vida do nosso trabalho, do nosso dia, do nosso cotidiano. Mas esse tempo é um tempo de reflexão. A verdadeira segurança está em fazer sempre a vontade de Deus e não em acumular bens.
nós devemos buscar o reino de Deus e expandir nesta terra. Talvez você está ouvindo esta palavra e você tem vivido como o homem insensato da parábola. Você tem acumulado riquezas, você tem acumulado coisas nesta terra, mas tem vivido longe de Deus. O Senhor está nos desafiando nesta noite a colocarmos a nossa esperança nas riquezas e nas coisas eternas, e não nas coisas materiais. A nossa vida aqui nesta terra é apenas uma passagem, é um teste para uma vida vindoura. Talvez eu oro e peço a Deus para que você não seja levado por problemas relacionados a esse vírus, mas todos nós um dia passaremos para a eternidade. Mas da maneira que vivermos esta vida presente, será a maneira que seremos retribuídos na glória. Pense na vida que você tem vivido. Se você tem vivido próximo de Deus, buscando a sua justiça, buscando a sua paz, buscando uma vida de comunhão com Ele, ou apenas buscando as riquezas desse tempo. O homem é frágil. Nós não devemos temer o que mata o corpo, foi as palavras de Jesus, mas nós devemos temer aquele que mata o corpo e depois é capaz de lançar a vida no inferno ou nos céus, na presença de Deus. É um tempo de arrependermos-nos dos nossos pecados. O Senhor Jesus, nesse texto de Lucas capítulo 12, ele nos diz que aquele que confessa o nome do Senhor será salvo. Não é? Se você tem buscado uma vida, não é, de apenas para esse tempo presente, o Senhor está nos chamando para esse momento de colocarmos a nossa vida não nas riquezas desse mundo, não nas coisas desse mundo, mas na eternidade. A pergunta do Senhor Jesus na parábola para aquele homem insensato foi: contudo, Deus lhes disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Invista a sua vida na eternidade. Invista a sua vida no reino. É tempo de se arrepender. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de se voltar para o Criador. E só há uma maneira de alcançarmos a Deus. O Senhor Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem só pode ir ao Pai através de Jesus. Por isso, nesta noite, busque a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o Senhor também dá-nos uma palavra para os discípulos, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. O versículo 32, o Senhor Jesus diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Queridos irmãos, a nossa vida, a nossa confiança, a nossa esperança está naquele que vive e reina para todo sempre. Nós precisamos guardar o nosso corpo. Mas acima de tudo, nós precisamos guardar a nossa alma. Não é? Ainda que o nosso corpo se corrompa, nós temos da parte de Deus um corpo incorruptível que estará reinando com Ele para sempre. É um momento de confiança, é um momento de fé, é um momento de encorajamento, mas é um momento da igreja se despertar e levar a justiça de Deus. E nós sabemos que nós só somos justificados pela fé em Jesus. Não vivamos como insensatos, mas vivamos como aqueles que buscam a Deus, o seu reino e a sua justiça. É a palavra de Deus para nós nesta noite. Que nós venhamos meditar nesse tempo e que esse tempo seja um tempo de sermos mais parecidos com Cristo, investindo não nesta terra, mas investindo no reino eterno. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento
nós vamos, como igreja do Senhor, você aonde você está, nós vamos levantar um clamor a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a nossa fragilidade, a fragilidade humana, mas nós vamos clamar ao Senhor nesta hora, para que Ele intervenha em favor da humanidade, para que a humanidade se dobre diante dEle, reconheça a sua soberania, reconheça a sua grandeza. Por isso, a igreja do Senhor na face da terra, não importa a sua denominação, não importa o seu credo religioso, mas é um momento de a humanidade se voltar para o Senhor. Nós vamos orar neste momento, clamando a Deus para que tenha misericórdia da humanidade e que Ele intervenha, seja através de um milagre, seja através de uma palavra, seja através de uma capacitação humana para que desenvolva vacinas, seja através da imunidade do homem, seja reforçada para que combata esse vírus. Mas nós vamos levantar neste momento um clamor a Deus. Eu vou fazer uma oração, mas você no seu lugar, na sua casa, se você puder, dobre-se diante do Senhor, do Criador e Senhor do universo, e nós juntos vamos clamar a Deus para que Ele intervenha com amor, com graça e com misericórdia na humanidade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai eterno, o Senhor é o único Deus verdadeiro, o Criador, o sustentador e o governador do universo. Nós reconhecemos, Senhor Deus, a fragilidade humana. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que este vírus é maior do que toda a sabedoria humana. Ó Pai, por isso, Senhor, a humanidade treme, a humanidade sofre, a humanidade geme e chora. Ó Pai, o mundo, Senhor Deus, que vivia, Senhor Deus, até alguns meses, Senhor Deus, preocupado com as riquezas desta terra, estão confinados, Senhor Deus, dentro das suas casas, Senhor Deus, dentro de apartamentos, Senhor Deus, sem ter, Senhor Deus, a quem clamar. Mas a igreja do Senhor, ó Pai, espera, ó Pai, confiado, Senhor Deus, na sua promessa, que do Senhor vem o socorro. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, tenha misericórdia da humanidade. Ó Pai, haja, Senhor Deus, com o seu poder e com a sua soberania, trazendo cura, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, ó Deus, por aqueles que estão infectados, Senhor Deus. Ó Pai, por este vírus, Senhor Deus, que o seu sistema imunológico, Senhor Deus, reaja, Senhor Deus, e o Senhor poupe-lhes a vida. Ó Pai, nós clamamos por aqueles, Senhor Deus, que estão respirando, Senhor Deus, por intervenção de aparelhos, Senhor Deus, que o Senhor restabeleça a saúde. Ó Pai, nós clamamos também por aqueles que estão enlutados, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, agonizando, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor venha ao socorro deles. Mas nós queremos também clamar por aqueles que nesta hora, Senhor Deus, estão morrendo de fome, sem ter o que comer. Nós clamamos, Senhor Deus, por aqueles também que estão passando por guerras, por lutas. Nós olhamos, Senhor Deus, por aqueles que estão refugiados das guerras, Senhor Deus. Nós clamamos, Senhor Deus, pelas nações pobres, Senhor Deus, desta terra, que não tem suprimentos, Senhor Deus, não tem medicamentos, não tem o que comer. Ó Pai, que nós, Senhor Deus, não sejamos egoístas, nós possamos repartir aquilo que temos. Ó Pai, que nós como humanidade, Senhor Deus, possamos aprender com esta crise mundial, ó Pai, a levar o amor, levar a paz, levar a fé, levar a esperança. Pai, nós clamamos por esse mundo que chora e que geme. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor intervenha com o poder do céu, seja através de um milagre, seja através, Senhor Deus, de capacitação aos homens, Senhor Deus, na ciência. Nós oramos, Senhor Deus, pelos pesquisadores, nós oramos, Senhor Deus, pelos médicos, por aqueles que trabalham neste momento, Senhor Deus, por uma cura para este vírus.
Ó Pai, que o Senhor, ó Pai, desenvolva, Senhor Deus, a cura. Mas nós clamamos, acima de tudo, pelo sangue de Jesus, que é o único poder, Senhor Deus, contra o vírus do pecado. Ó Pai, para que o mundo reconheça, Senhor Deus, que está tão longe do Senhor e clame e confesse, ó Pai, a Jesus Cristo como único, como eterno e suficiente Salvador. A tua igreja ora em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos e irmãos da Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, nesse momento, eu quero fazer alguns avisos. Nós estamos em um relógio de oração 24 horas por dia, durante toda essa semana. Mas eu quero conclamar a Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, aqueles que me ouvem, que me acompanham, que estão participando desse relógio de oração, para que nós permaneçamos ainda dentro da sua possibilidade, orando e clamando 24 horas por dia, todos os dias. Por isso, se você quer continuar esse desafio de clamar ao Senhor, todos nós temos tempos suficientes. Então, eu te peço, para que você vá na página, lá do WhatsApp, do relógio de oração, confirme lá o seu horário. E você que está nos acompanhando, é membro da Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, mas não está participando desse relógio de oração, então eu quero te conclamar, eu quero te chamar, te desafiar para participar desse relógio, para orar e buscar a face do nosso Deus. Eu quero ainda dizer aos nossos irmãos, que na próxima terça-feira, dentro desse período de oração, às 19 horas e 30 minutos, nós estaremos também aqui em uma pequena live, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de desafio para a igreja, para continuarmos orando juntos. Então nós teremos, além do culto em direto, teremos o culto em direto na próxima terça-feira. Eu quero desafiar os membros desta igreja também, da Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, para que ainda continue com os cultos, a Casa de Paz, na próxima quinta-feira. Se você quer participar, você que não está participando, muitas famílias se reuniram na quinta-feira passada, me mandaram fotos do tempo de comunhão, e você quer participar desse momento, entre em contato comigo, eu vou mandar para você o roteiro do culto, para que nós estejamos juntos como igreja, louvando e adorando ao nome do Senhor. Mas eu quero agora também fazer um outro desafio a você que é membro da Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, mesmo você também que não é membro. Nós sabemos que esse tempo vai passar e nós temos um desafio de manter a obra de Deus, que o reino de Deus avance e se expanda nesta nação e neste mundo. Então eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16. Eu quero te desafiar a manter os seus dízimos e as suas ofertas, para que continue sustentando a obra de Deus, a obra missionária, que continue também sustentando esta obra. Então, em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo deu uma recomendação para aquela igreja. Diz o seguinte: quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo faz uma recomendação aqui, aos irmãos de Coríntios, para prepararem uma oferta, para o sustento da obra de Deus. No site da igreja, você pode fazer esta oferta. Nós temos lá uma página, você pode pegar as referências da igreja, você pode fazer a sua oferta, você pode fazer o seu dízimo online, você pode fazer a sua transferência, você estará cooperando com a manutenção da obra de Deus. Queridos irmãos, nós estamos num mês missionário, nós temos enviado ofertas missionárias para ajudar outras pessoas, e a sua oferta
Vai ser um ato de fundamento de glória, baseado também aqui na palavra de Deus. E você vai demonstrar com o seu amor que o seu coração não está nas riquezas desse tempo. E você estará investindo no reino. Por isso eu desafio você a fazer a sua oferta, a sua contribuição online por uma transferência. Ou se você ainda desejar, você separe neste momento aquilo que Deus propôs no seu coração, a sua oferta, para no momento que você estiver congregando em comunhão com a igreja, você possa depositar, para que a estrutura da igreja como corpo seja mantida e o reino de Deus continue avançando. Queridos irmãos, neste momento também é um momento de alegria, é um momento de celebrar, e nós estamos nesse momento, um momento de alegria, porque a Rafaela, ela está completando hoje, mais um ano de vida, e a Isabela, completou no dia 3. Então é um momento de nós louvarmos a Deus, glorificarmos a Deus pela vida, celebrar a vida, Infelizmente pessoas têm morrido, mas o Senhor também tem sido fiel, nos dando o fôlego da vida. Por isso nós vamos encerrar esse culto neste momento, agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de poder respirar, o privilégio que nós temos de poder adorá-lo, o privilégio que nós temos de investir no reino eterno. E você, querido irmão, seja um mensageiro da paz, anuncie coisas boas, O mundo tem passado por calamidades, mas o Senhor tem nos chamado para levar palavras de conforto, palavras de amor, palavra de esperança e palavra de vida. Seja um instrumento de Deus, anuncie o reino de justiça, de paz e de alegria. Queridos irmãos, nesta hora nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida da Isabela, pela vida da Rafaela, de outros irmãos que aniversariaram também durante esta semana, e nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre a igreja de Deus. Nós vamos orar, e com esta oração de agradecimento, nós vamos terminar aqui este culto, mas nós continuaremos celebrando o Deus da vida. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor Deus, na beleza da sua santidade. Nós agradecemos ao Senhor por esse dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida da Rafaela, que hoje completa mais um ano de vida. Nós agradecemos ao Senhor pela vida também da Isabela. E agradecemos ao Senhor por todos aqueles que fizeram aniversário, Senhor Deus, durante essa semana, durante esse dia. Isso nos mostra a sua fidelidade e a sua bondade. Pai, nós choramos com os que choram, mas nós também nos alegramos com aqueles que se alegram. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Ó Pai, dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma noite de descanso, ó Pai, porque a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor, o Deus que tem todo o domínio sobre os céus, sobre a terra e até mesmo debaixo da terra. Muito obrigado pelo seu amor e pela sua graça. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, o nosso Senhor e Salvador, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqueles que acompanham este culto nesta hora, com a Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, mas com toda a Igreja do Senhor na face da terra. Ó Pai, com a tua humanidade que se arrependa, não só agora, mas para sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós nos vemos, se o Senhor assim permitir, na próxima terça-feira. Deus te abençoe em nome de Jesus.